Custos econômicos do combate à corrupção. O tempo passa e me dei conta de que há 4 anos publiquei artigos sobre a Operação Lava Jato nesse espaço em que previa uma encruzada para o país, um dilema de pate dependai no jargão da análise econômica de direito, ou seja, aquela dificuldade de países em desenvolvimento de vencerem sua inércia institucional e se tornarem verdadeiramente democráticos e livres, o que depende de uma aplicação da regra do direito aos donos do poder para usar a linguagem do Faoro, e nada mais subdesenvolvido que instituições políticas e econômicas por teias de corrupção. Nada melhor do que aproveitar esse momento do país e fazer um novo balanço sobre o ocorrido. Naquela ocasião, eu defendia com base em Douglas North Nobel de Economia que o desenvolvimento econômico não pode ser mensurado apenas pelo Produto Interno Bruto PIB do corrente ano. Fundamentais para a consideração do desenvolvimento são as instituições, ou seja, as regras formais e informais do jogo de funcionamento da sociedade econômica. E juristas vêm tratando das instituições para demonstrar como a evolução das regras que estruturam os incentivos comportamentais dos indivíduos e das organizações sociais predeterminam e condicionam o desenvolvimento econômico de uma sociedade. Nessa esteira, algumas sociedades ficam presas ao passado e não conseguem superar o subdesenvolvimento, caminho da dependência, e outras rompem essa barreira institucional. Genericamente falando, a impessoalidade é fundamental para o êxito de um sistema econômico de mercado, e Daron Acemoglu deixa isso muito claro em sua famosa obra Por que as Nações Fracassam. Em resumo, instituições políticas com elite extrativistas aprisionam o mercado, um capitalismo de laços, na feliz expressão de Sérgio Lazzani. Um dos pontos essenciais com que a instituição deve lidar é a corrupção, e não podemos perder isso de vista. Isso pode ser feito de maneira informal, como nos países nórdicos, onde há uma certa cultura a respeito à coisa pública, ou de maneira formal, com punições jurídicas, como nos Estados Unidos. No Brasil, só temos essa segunda opção no curto prazo. Portanto, só o direito pode nos salvar da corrupção, assim como a economia nos salva da inflação. Ora, o escopo da Operação Lava Jato era justamente o de buscar investigar atos de corrupção, entre outros ilícitos do âmbito de contratos formulados entre Petrobras e seus fornecedores. Não quero aqui discutir temas processuais de operações, mas sim seus reflexos econômicos, tema que tem aparecido de forma preocupante recentemente. Com efeito, no Supremo Tribunal Federal, STF, a decisão jurídica se concentrou, num primeiro momento, no campo de direito penal e do processo penal. Todavia, mais recentemente, em votação de processos acerca de notório condenado pela operação, começa a se ouvir novamente a narrativa do prejuízo econômico de combate à corrupção, antes que escutemos que corrupção é bom para a economia ou óleo que move as engrenagens da economia é bom. Refletimos um pouco mais sobre isso. Em primeiro lugar, a lei deve ser cumprida por todos. Corrupção é um crime em todo lugar do mundo, apesar de não ser violento. Gary Becker ganhou o Prêmio Nobel de Economia ao defender que corruptos, como qualquer criminoso econômico, são agentes econômicos racionais que ponderam o custo-benefício na prática de um crime, que vale dizer, consideram a pena em jogo e fundamentalmente a probabilidade de serem pegos cumprir efetivamente a pena. Portanto, cabe às autoridades públicas investigar, processar e punir rigorosamente a corrupção. Em termos econômicos jurídicos, portanto, cabe ao judiciário brasileiro aumentar o custo da corrupção, em vez de criar enfadonhas discussões processuais que nunca têm fim, o que acaba privilegiando litigantes abastados. É claro que nenhuma garantia constitucional democrática deve ser posta em risco. Se equívocos houve, pode-se aperfeiçoar as instituições investigativas e judiciais,
mas preciso submeter os donos do poder ao império da lei. Estamos à beira de jogar o bebê fora junto com a água suja do banho, colocando a perder anos de investimento no combate à corrupção pelos órgãos policiais, acusatórios e judiciais. Em segundo lugar, o custo econômico da referida operação tem de ser examinada com prudência, assim não se trata de discutir apenas os impactos de curto prazo que refletir da operação, ao contrário. Ditaduras seriam desejáveis porque democracias têm um custo para a formação do consenso, mas a coisa não é tão simples assim. Vale dizer que a opção pela democracia tende a ser a melhor opção no longo prazo para o desenvolvimento de um país e despeito do eventual custo que tenha no curto prazo. Da mesma forma, o combate à corrupção, a ganhos institucionais em termos políticos e econômicos. Essa agenda não deve ser pedida em 2022. Advogado é doutor e professor de Direito. Vamos ver. Ah, tá. Deixa para lá. Pensei que tinha curtida, sei lá.